naquele lugar. Nesta manhã, eu quero falar de um tema que é diário, todos nós enfrentamos, e são as armas que o inimigo usa para destruir. Como vocês sabem, o inimigo usa muitas armas contra nós, contra este mundo, mas também é verdade que Deus deu-nos uma armadura para nós sermos mais que vencedores. Aleluia. Então, se por um lado, nós sabemos que há armas forjadas no inferno para nos destruir, para destruir a humanidade, nós sabemos que Deus providenciou um Salvador. Aleluia. Por isso não temos que ter medo, não temos que ficar preocupados. Como dizia o apóstolo Paulo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Lembra-te, se Deus está contigo, ninguém te pode tocar. Aleluia. Deus está conosco. Louvado seja o seu bendito nome. O Novo Testamento, ele utiliza algumas expressões e versículos para ensinar-nos que diariamente nós estamos numa batalha espiritual. É diária. Gostaríamos que assim não fosse, mas é. Quem pensa de outra forma está errado. Constantemente nós temos um inimigo que procura destruir-nos, mas também momento após momento temos a presença gloriosa do Espírito Santo que nos dá a força para vencer. Amém? E além disso, Deus deu-nos uma armadura com a qual podemos ir contra essas armas forjadas no inferno contra nós. Então nós temos vários problemas, inimigos, a carne, as trevas, o diabo. Às vezes nós culpamos o diabo, somos nós, é a nossa carne. Há muita gente por aí a culpar o diabo e às vezes o diabo não tem culpa de tudo. Cuidado, não é? Não culpemos. Ele tem muita culpa, mas não tem a culpa toda, porque às vezes não tem nada a ver com o diabo. És tu que queres fazer as coisas à tua maneira, ao teu jeito, e não tem nada a ver com o diabo. O diabo tenta, mas o fazer está em ti, porque o diabo não nos pode obrigar a fazer nada que nós não queiramos fazer. Lembre-se disto. O diabo não pode obrigar ninguém a fazer aquilo que não quer. Só se estiver possuído, é diferente. Mas aquele que está em Cristo é uma nova criatura. O possuído faz aquilo que o diabo quer. O Filho de Deus faz aquilo que o Espírito Santo quer e aquilo que ele quer. Amém? E aquilo que ele quer, porque nós temos vontade própria, ok? Você e eu temos vontade própria. Claro que esta batalha que nós diariamente vivemos só poderá ser vencida com a ajuda de Deus. Vocês não pensem que através da vossa capacidade, através das vossas forças, através do vosso pensamento, vocês podem vencer se não tiverem a ajuda de Deus. Deus tem que estar connosco, amém? Se nós efetivamente queremos ser vencedores. O nosso inimigo é conhecido também como o Deus deste século. Veja o que está escrito em 2 Coríntios 4:4. Diz assim: nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, não dos crentes. Veja lá, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cega as pessoas. O entendimento dessas pessoas está entenebrecido. É por isso que Jesus falou a Nicodemos da necessidade de nascer de novo. O homem que não nasce de novo tem o seu entendimento entenebrecido, obscurecido. É um entendimento que não dá para compreender Deus, não dá para compreender o amor de Deus, não dá para compreender a salvação de Deus. É por isso que nós temos que orar e lutar e proclamar o Evangelho de Jesus, que continua a ser poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia! O Evangelho efetivamente é o poder de Deus, aleluia. E o ser humano hoje necessita do poder de Deus na sua vida. Eu necessito do poder de Deus, tu necessitas do poder de Deus. Cada um de nós a cada dia necessitamos do poder de Deus em nós, aleluia. O inimigo quer destruir as nossas vidas através de dardos inflamados. Sim, de nós os crentes. Ele manda dardos inflamados. Por isso ele usa esses dardos para chegar à nossa mente
Porque o centro de todas as coisas está na nossa mente. E ele está momentaneamente atirando dardos. E nós vamos falar a melhor maneira de tu proteger-te desses dardos mais à frente. Mas ele está mandando dardos. Diz a Bíblia que são dardos inflamados. Sabe o que é um dardo inflamado? É um dardo que procura atingir todo o ser humano. Procura atingir-nos no total, não apenas em parte. É um dardo que depois inflama, é um dardo que depois contamina, é um dardo que depois traz doença, é um dardo que depois traz pecado sobre a vida do homem, quando o homem permite e não se defende desses dardos inflamados. Então ele chega à nossa mente enviando pensamentos, que depois procura que nós passemos às ações, às palavras, aos gestos, à agressividade, às superstições, às opressões, às perturbações e, por fim, possessões e amarras. Há muita gente hoje que está muito perturbada. Há muita gente hoje que está oprimida. Há muita pessoa hoje que é supersticiosa, porque o inimigo cegou o seu entendimento. Infelizmente, irmãos, muitas vezes há crentes que estão ainda com superstições. E Deus quer livrar-nos de todo tipo de superstição. A superstição não é de Deus. A superstição é algo que amarra o homem. É uma corrente que amarra o ser humano. E há muita gente que vive disto. Há pessoas que não saem de casa sem fazer coisas de superstição. Há pessoas que acham que fazendo aqui o sinal da cruz já estão protegidas. Não, se Jesus não estiver sobre a tua vida, tu não estás protegido. Se o sangue de Jesus não estiver sobre a tua vida, tu não estás protegido. Tu precisas de ter um encontro com Deus. Tu precisas de viver diariamente na plenitude do Espírito Santo. Aleluia. Então a nossa mente é um campo muito fértil. A aceitação de pensamentos negativos leva-nos a pecar, ou o que a Bíblia chama dar à luz o pecado. Ser tentado, eu já tenho dito isto, não é pecado. Há crentes que ficam muito preocupados quando são tentados. Mas, meu irmão, você ser tentado não está a pecar. Você peca quando você dá lugar à tentação. Quando você permite que a tentação se apodere da sua vida. Em muitos casos, ou praticamente todos, temos que fazer como José, fugir. Sabe o que é fugir? Perante o pecado só nos resta fugir. Há gente que diz, mas eu sou forte. Eu sou um crente experimentado. Outros até dizem, eu sou pastor. A mim nada me toca, sou pastor, sou apóstolo. Você não é nada se não tiver o Espírito Santo sobre a sua vida. Nenhum de nós é nada se não tiver o Espírito Santo sobre as nossas vidas, irmãos. Nós somos fracos. Precisamos da força do Senhor em nós. Ninguém aqui é mais forte do que o outro. Não brinque, por favor, com o pecado. Não brinque com o pecado. Há pessoas que se acham muito fortes e deixa-me lá ver até onde vai. Esquece que o diabo depois põe uma casquinha de banana. Tu pensas que vais. E vais. Tu pensas que consegues. E consegues, não consegues. Mas depois a casquinha de banana faz-te escorregar para o lado dele. Mas a culpa é tua, porque deixastes, por causa do teu orgulho, pensando que és melhor do que os outros, tu deixastes que esse pensamento desse à luz o pecado. É verdade que nós somos livres para aceitar ou rejeitar. Somos livres para aceitar ou rejeitar. Também, às vezes, o diabo utiliza pessoas. E há pessoas que nem sequer se dão conta que estão a ser usadas pelo diabo. Eu ainda há pouco tempo dei aqui aquele exemplo de Pedro. Quando Pedro disse ao Senhor que ele não ia morrer, que o Senhor não... E o Senhor Jesus disse-lhe, para trás de mim, Satanás. É forte, não é? E alguns dizem, pois, Jesus estava a chamar o diabo a Pedro, que mal educado foi Jesus. Não, o que Jesus estava a dizer é que o pensamento que tinha saído da boca de Pedro foi inspirado pelo diabo e não inspirado por Deus. E os irmãos creem nisto. Às vezes,
Você, em vez de se inspirar em Deus, deixa-se inspirar pelo diabo. E eu também tenho que ter muito cuidado, para que da minha boca não saia inspiração do diabo, mas saia inspiração de Deus, inspiração divina. Que as minhas palavras sejam palavras de bênção, que as tuas palavras sejam de bênção, que as minhas e as tuas palavras sejam palavras que edificam, não que destroem. E os irmãos sabem que com uma palavra pode-se fazer muito mal, mas com uma palavra também se pode fazer muito bem. Uma palavra pode destruir, uma palavra pode curar. Daí o valor da palavra. Mas que palavra? A palavra abençoada. É por isso, irmãos, que da nossa boca, diz Tiago, não pode haver dois mananciais. Não pode ser dois mananciais. Porquê? Por causa da nossa natureza em Cristo Jesus. Porque pela graça nós somos salvos. E se somos salvos, só temos palavras para abençoar, para edificar, para construir. Meu irmão, quando alguma vez tente sair da sua boca uma palavra que não é, ponha a mão na boca, feche a boca, por favor, em nome de Jesus. Não ofenda ninguém. Mas pastor, se o pastor lá estivesse, você sabe. Muito bem, irmão, vai-te embora. Vai-te embora, vai ali ao pé da costa da Caparica e dá 2 gritos para o mar. Grita com o mar, que ninguém te ouça, grita com o mar. A mim também me apetece gritar, às vezes. E eu tenho que fazer isto, eu chego ao carro e grito. Às vezes há aí cada um a conduzir que a mim dá-me vontade, não sei de quê, mas que o Senhor te abençoe. Ai, Senhor. Fui tentado. Somos todos tentados. E os que conduzimos, às vezes até dá vontade de pegar no carro e mandar com o carro assim. Ai, Senhor, temos que dizer, Senhor, isso não é. Isto é do inimigo, Senhor. Mas está em ti, está em mim não fazer. Há uma vizinha que te maltratou. Não, abençoa em nome do Senhor. Lembra-te que ela está a ser usada pelo diabo para te tirar a paz. Você antes de ser crente não era muito mais usada pelo diabo? Era, fazia coisas que você hoje diz. Como é possível que eu tivesse feito isto? Como é possível que eu tivesse feito aquilo? Porque você era usada pelo diabo. Mas hoje você tem que ser usada pelo Espírito Santo. Para abençoar. Aleluia. Há outros que conscientemente são usados por Satanás, como os bruxos, os feiticeiros, os inimigos da igreja. Há muita gente que é usada, sabe que está a fazer mal. Mas eles, de livre vontade, decidiram ter essa vida. Decidiram. Eles querem servir a Satanás. Outro dia vi uma manifestação na qual, com cartazes, nós adoramos Satanás. Vejam, a pessoa é livre para fazer o que quiser. É livre. Mas ele voluntariamente está a seguir Satanás. Depois, meus amados irmãos, nós hoje vemos coisas terríveis que nos fazem mal até. Mortes, torturas, racismos, invejas, rituais satânicos, magia, vingança, infidelidade, violência doméstica, pedofilia, imoralidade, coisas que é aos montes. E que o diabo está a destruir esta sociedade. Por isso é urgente que a igreja viva na presença gloriosa do Espírito Santo. O povo de Deus tem que entender que mais do que nunca tem que ser o sal da terra e a luz do mundo, irmãos. Porque os males que o Deus deste século tem trazido à humanidade são tantos que, se não fosse a igreja do Senhor ainda ter luz e conservar o seu sabor, isto estava pior. Vamos agora ler Efésios, e eu peço que ponha o texto bíblico, Efésios 6, 10 a 18. E nós vamos falar precisamente da armadura de Deus, está bem? E não só. Este vai ser o nosso texto. Diz assim: finalmente, começa, e os irmãos dizem finalmente, mas finalmente o quê? Porque a Bíblia tem um contexto. Daí nós temos a necessidade de explicar o contexto da Bíblia para chegarmos até aqui. Finalmente o quê? Finalmente porque Paulo está a dar muitos conselhos. Dá conselhos às mulheres, dá conselhos aos homens, dá conselhos aos patrões, dá conselhos a toda a gente. Dá conselhos. Conselhos fantásticos. E todos os conselhos da Bíblia são para nosso bem, para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para a nossa bênção. Todos os conselhos de Deus. E diz assim, finalmente, começa por dizer, fortalecei-vos no Senhor. Onde é que você vai buscar as suas forças?
Alguns vão ao ginásio. Eu não tenho nada contra os que vão ao ginásio. Cuidado que eu não tenho nada contra. Mas alguns pensam que a força deles está na musculatura. Outro dia também vi um com aqueles pesos tremendos e de repente aquilo cai sobre ele e matou-o. Mas ele pensava que tinha toda a força do mundo, mas é mentira, ninguém tem toda a força do mundo. Fortalecei-vos a ir buscar força para nós. Eu e tu só podemos ir buscar força em Deus e na sua palavra. Lembra, tu jamais poderás ir buscar fonte noutra fonte, a não ser na fonte divina. Nós só podemos alcançar a nossa força na fonte divina. Amém? Só Ele tem força suficiente para nós. É por isso que eu gosto muito daquela expressão do braço de Deus. A força de Deus. Em Deus eu posso me agarrar, tu te podes agarrar. Então diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Há poder no nome de Jesus. Eu não somente gosto de dizer que há poder, mas eu acredito de todo o meu coração, porque eu tenho visto que efetivamente há poder no nome de Jesus. Há um poder tal que os demónios saem em nome de Jesus. Há um poder tal que as vidas são libertas no nome de Jesus. Há um poder tal que milagres sucedem em nome de Jesus. Aleluia. Porque efetivamente há poder no nome de Jesus. E agora vem a armadura de Deus. Diz, revesti-vos de toda a armadura. Não apenas de algumas partes da armadura. Sabe que há crentes que acham que eu só vou precisar do escudo. Ou se calhar, eu só preciso do capacete. Eu só preciso do cinto. Eu só preciso da espada. Não, você precisa e eu preciso de toda a armadura de Deus. Sabe porquê? Porque o inimigo sabe muito bem onde deve ferir. E se você deixa uma parte desprotegida da sua vida, é nessa parte que o inimigo vai atacar. Não deixe nenhuma parte da sua vida desprotegida. Isto significa que a sua vida diariamente tem que estar nas mãos de Deus. Tudo o que você tem, tudo o que você é, tem que estar nas mãos do Altíssimo. Aleluia. Então diz, para quê? Para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Permanecer firmes. Os que andaram na tropa sabem muito bem quando o sargento, o capitão, não importa, o comando diz, firme! Ei, ali não mexe nenhuma palha, firme. Não pode mexer dali. Se ele achar que está lá 2 horas, é 2 horas, 3 horas, é 3 horas. Mas tem que estar firme. Firme tem a ver com postura. Se eu confio em Deus, eu só posso estar firme em Deus. Eu não posso abandonar o facto de ficar firme sempre no Senhor. Claro que fisicamente é impossível. Eu fisicamente não podia estar assim 24 horas, nem vocês. Mas espiritualmente nós podemos. Amém? Espiritualmente nós podemos, irmãos. Fisicamente é impossível, espiritualmente sim que podemos. Agora fala de cilada do diabo. O que é uma cilada? Uma cilada é uma armadilha. Você não sabe onde é que ela está. Você às vezes nem se apercebe que é uma cilada do diabo para que você escorregue. Há tanta coisa na vida que são ciladas. O inimigo usa este tipo de ciladas para o destruir. E há crentes que nem se dão conta. Caem como patinhos. Você tem que ter discernimento espiritual. Por isso a Bíblia fala de um dom que é o discernimento espiritual. Eu preciso a cada dia do discernimento espiritual. Você precisa do discernimento espiritual. Irmãos, tem todo o que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Nem todo o que anda com uma Bíblia debaixo do braço é salvo. E há pessoas, irmãos, que não sabem hoje analisar, ver o que é certo e o que não é certo. Porquê? Porque olham apenas para o que está à vista. Mas a área espiritual é muito mais do que aquilo que está à vista, é aquilo que está no interior. É uma área espiritual, daí precisarmos de discernimento espiritual. Não é sabedoria, não é inteligência, é conhecimento da parte de Deus. Eu já vi tanta gente ser esperta e inteligente e ser enganada. Vocês nunca viram? E você nunca foi enganado? Eu já fui. Também eu gosto que um pastor um dia me disse: olha Paulo, mais vale tu seres enganado do que tu enganares alguém. E é verdade. A filosofia até está certa. É preferível que eu diga que fui enganado que você diga que eu o enganei.
É assim ou não é? É preferível. É preferível que digam que nós somos enganados os crentes, que os crentes enganam alguém. E o verdadeiro Filho de Deus não engana ninguém. O amém foi muito fraquinho. Melhorou, mas não o que eu gostaria. Os filhos de Deus temos de ser autênticos, irmãos, genuínos, verdadeiros. Em nós não pode haver mentira, não pode haver engano, não pode haver hipocrisia. Ou somos ou não somos. Pois não é contra a carne e sangue que temos que lutar. E este é o grande problema. Há crentes que pensam que a luta é pessoal. A nossa luta não é pessoal uns com os outros, irmãos. A nossa luta não é com os nossos vizinhos. A nossa luta continua a ser espiritual. É o diabo que põe coisas na cabeça das pessoas, irmãos. Essas pessoas necessitam de receber Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E agora fala aqui de algumas coisas que eu vou falar. Principados, potestades, príncipes do mundo das trevas, contra hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Eu vou pedir que passe à frente o slide, e nós temos principados, potestades, príncipes do mundo das trevas e hostes espirituais da iniquidade. Alguém pode passar o slide seguinte, se faz favor. Então, vamos ver o que são principados. No grego, esta palavra é uma palavra, para vocês é grego, mas pronto, arche, que significa espíritos governantes, magistrados, poderes, o começo de alguma coisa, uma ordem. Então podemos dizer que principados são espíritos demoníacos, neste caso, aos principados dos países, dos seres humanos, e à área espiritual. Portanto, são espíritos demoníacos, poderosos, da mais alta hierarquia, ou seja, do primeiro escalão, digamos assim, que recebem ordens diretamente do diabo, dominando e operando nos lugares celestiais. São chamados de príncipes. Estes demónios, isto é o que nos leva a entender por esta palavra e por esta expressão que o apóstolo Paulo utiliza, principados. Depois nós temos as potestades. No grego é outra palavra, exousia, significa autoridade que permite ou impede um poder delegado. As potestades têm poderes executivos, recebendo autoridade e poder delegado pelos principados. Ou seja, os da primeira hierarquia mandam os outros fazer coisas. Irmãos, há uma coisa que é verdade. Eu não sei se vocês já tiveram essa sensação, mas eu conheço algumas cidades aqui em Portugal e também em África aconteceu o mesmo, em que vocês sentem muito mais opressão em certos lugares do que em outros. Vocês sentem que há uma presença diabólica quando entram nessa cidade. Vocês podem sentir numa certa rua que há um mal-estar espiritual. O vosso espírito não comunica, não há uma paz naquele lugar. Até numa casa, vocês podem entrar numa casa e sentir que há ali uma coisa qualquer muito... Vocês não sabem, pronto, não sabem o que é, mas sentem. Por causa do Espírito Santo que está em vocês. Começa a ter o detetor e analisa que esse lugar há ali qualquer coisa ruim, há qualquer coisa má. Então, estes bichos estão lá a operar. Vocês lembram-se que Jesus disse que certas legiões de demónios só saíam com jejum e oração? Há demónios que saem imediatamente. Há outros que demoram a sair. É preciso jejum e oração. Às vezes há pessoas que dizem, não teve poder. Não teve poder, porque há duas condições que tem que ver. Nós oramos e o Senhor liberta, mas há pessoas que têm tanta bruxaria em casa, tanta coisa em casa ou onde estão, que aqui podem ser libertos, mas voltam ao mesmo, porque está lá a área e o coração não foi liberto. Ou seja, a pessoa naquele momento foi liberta, mas ainda gosta. Eu lembro-me uma vez, já há muitos anos, uma jovem que nós orámos e foi liberta, mas ela gostava daquilo, ela gostava porque tinha dinheiro. Hoje está para lá toda tolhida, toda não sei o quê, mas ela podia ter sido liberta, não quis, porque ela gostava de ter essa vida, gostava de ser adivinhante, gostava de que as pessoas fossem ter com ela. E essas pessoas são controladas totalmente por estas hierarquias. E se essas pessoas verdadeiramente não deixam Jesus Cristo ser o Senhor das suas vidas, elas ficam possessas totalmente
e nós até podemos orar, mas nada sucede porque a pessoa não quer. Quando está no seu estado normal, não quer, acha que aquilo é boa vida. E há aí tanta gente hoje a servir o diabo porque tem fama, outros têm dinheiro, outros têm popularidade, e eles gostam de servir o diabo porque sentem-se bem, até que um dia vão parar mesmo ao inferno. Vão parar mesmo ao inferno. Mas como gostam, querem a fama, não querem a liberdade que há em Jesus Cristo. Mas, irmãos, eu agradeço a Deus pela liberdade que Ele me deu. Eu agradeço a Deus pela liberdade que Ele me deu. Depois temos os príncipes deste mundo. No grego, o cosmocrator, que significa governadores mundiais ou senhores do mundo. E vem de duas palavras, cosmos, que significa mundo, e krator, que é governador. Eles são os responsáveis pela luta contra a verdadeira luz e levam o povo às trevas. São aqueles que fazem com que a mente, aqueles que lemos, a mente, o entendimento está entenebrecido. Não pode ver a luz de Cristo, pronto. Porque entenebreceram. Daí fazer muito falta oração, jejum e que a pessoa queira verdadeiramente ser liberta. Eles são os responsáveis, portanto, pela luta contra a luz, cegam os olhos, enviam trevas à alma dos homens, e quando oramos pelas pessoas, elas estão dominadas pela cegueira de Satanás, e especialmente isto acontece muito, pessoas que estão na bruxaria, pessoas que estão nas religiões pagãs, que consultam bruxos, estão constantemente neste poder das trevas. Então digamos que eles estão muito nesta parte. E finalmente nós temos hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. No grego é pneumáticos, que vem da raiz pneuma, que os irmãos já sabem, espírito, pneuma, e significa espírito, e poneria, que significa iniquidade. Então espírito de iniquidade, depravação. Os irmãos veem isto da pedofilia, todas estas coisas que está no espírito das pessoas. Irmãos, é terrível aquilo que nós ouvimos, irmãos. Cada dia, irmãos, crianças que são abusadas, irmãos. Coisas terríveis, não é? Que até nos custa falar delas. E meus irmãos, esta iniquidade está espalhada em tanta gente que só mesmo Cristo pode libertar. Aleluia. E depois os irmãos sabem que todos estes espíritos, eles desmotivam, trazem calúnia, maldicência, murmuração, doença, infidelidade, sexo fora do casamento, orgulho, vaidade, complexos, baixa estima. Irmãos, o diabo reina na vida de tanta gente. E deixai-me dizer-vos, às vezes também reina na vida de alguns crentes. Mas sabe porque é que reina na vida de alguns crentes? Porque não pedem perdão de uma vez por todas a Jesus. Porque não choram os seus pecados e dizem: Senhor, estou farto de fazer isto, estou farto de fazer aquilo, não quero mais. Eu repreendo este espírito que me está a levar e não quero voltar a fazer isto no nome de Jesus. Às vezes há um espírito de religiosidade em alguns crentes. Mas a religiosidade não salva ninguém. Só Jesus Cristo salva. Irmãos, porque há pessoas que veem a trave do olho do irmão, mas o mosquitozinho que está no olho deles não vê. É pena, não é? Irmãos, deixemos que o Espírito Santo de Deus seja o nosso Senhor, aquele que opera sobre todas as coisas. E para podermos vencer, o Senhor deu-nos uma armadura que tem 6 elementos necessários. E estes 6 elementos necessários, esta armadura tem a ver com a armadura romana. Como vocês sabem, o apóstolo Paulo está a falar no tempo dos romanos. Então o exemplo que ele vai dar da armadura é uma armadura romana. Não é uma armadura do primeiro século, nem uma armadura do século XXI, de certeza que não é, porque não é esse tipo de armadura que se usa hoje. É precisamente uma armadura daquele tempo. Amém? No tempo em que Paulo viveu. E Paulo viveu nos primeiros séculos, ou entre o primeiro e o segundo. Então essa era a armadura que Paulo tinha em mente, e é dessa armadura que vai falar. Eu tenho pena, eu tinha projetado a armadura, mas penso que hoje...
Anterior. Esta mesmo. Ok. Eu não sei se os irmãos conseguem ver. Era isto que, afinal disso, tive tanto trabalho toda a noite a preparar e afinal não se vai ver as coisas. Ok. Os irmãos veem, não é? Temos o capacete, temos a couraça, temos o cinto, o escudo, a espada e os sapatos. 2, 3, 4, 6. 6 elementos necessários se queremos ter uma proteção completa sobre as nossas vidas. Podes passar agora ao slide seguinte, por favor, e aqui vemos os elementos separados, só faltam os sapatos. Não consegui os sapatos? Pronto, os irmãos põem os vossos sapatos ali, está bem? Imaginem-se agora os sapatos. Então nós temos o escudo, a couraça, a espada e o capacete, está bem? São elementos necessários para a proteção de cada um de nós. Agora podes pôr o primeiro ponto que vem a seguir, que é a armadura de Deus. Portanto, vamos ver a armadura de Deus. Diz, cingir-se com a verdade. Cingir-se com a verdade. Efésios 6,14 diz, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Irmãos, a primeira instrução é compreender o papel de um centurião em uma armadura física. Nos irá ajudar neste sentido. O centurião militar, o cinto, era forte, era feito de cabedal ou um metal, também podia ser, para sustentar o corpo e ao mesmo tempo para cobrir algumas áreas do abdômen que porventura ficassem desprotegidas pela couraça. Alguns cinturões, de facto, parecem ser incorporados à couraça para que a mesma ficasse mais firme. A importância do cinto como parte da armadura era certamente para a pessoa ficar bem preparada, sem nada que se mexesse, para poder caminhar de uma maneira fácil. Então, tinha que manter o corpo bem firme para o combate. E neste caso, meus amados irmãos, se nós queremos resistir, nós temos que estar firmes, temos que estar preparados para a luta. Isto não pode faltar em nenhum momento. Então, meus amados irmãos, é verdade que naquele tempo havia 3 tipos de cintos, podiam ser vários, havia 3 pelo menos tipos de cintos, não vou agora falar disso. E essa quantidade tinha como objetivo proteger e também servir de apoio para a espada. Como vocês sabem, a espada era colocada nesse cinturão e nós não podemos deixar de andar sem a espada, porque a espada é uma arma de ataque, não é de defesa. A espada é uma arma de ataque. Nunca deixe de andar com a espada, por favor. Não é a espada de ferro, é com a palavra de Deus. Também não vai agora pôr aqui a Bíblia assim, compra um cinto muito grande e põe aqui a Bíblia e tal. Porque se for aí só não lhe faz muita coisa. A Bíblia é para estar aqui, na sua mente, para proteger os seus pensamentos, para proteger o seu coração. Amém? Então, meus amados irmãos, isto protegia dos golpes baixos do inimigo. E o nosso inimigo dá cada golpe baixo que não vejam. O cinto protege dos golpes baixos. E há por aí cada golpe baixo que só mesmo a graça do Senhor para nos proteger. Amém? Amém? Cingir significa viver a verdade, deixando-a fazer parte do nosso ser, incluindo o nosso interior. O crente vive na verdade, o crente caminha na verdade, o crente fala a verdade, o crente só acredita na verdade, o crente só proclama a verdade, meus amados irmãos. Crente não é mentiroso, crente não mente, crente não usa a mentira, crente sempre será verdadeiro. O amém foi muito fraco, mas o problema é para quem não o disse. Isto fala-nos de um relacionamento íntimo com as Escrituras, com a Sagrada Escritura, com a Bíblia. Ou seja, que a palavra de Deus tem que estar perto de nós. Por isso o salmista Davi dizia, a tua palavra guardei no meu coração, para não pecar contra ti. Está cá dentro, está em mim. Você tem que usar a palavra de Deus. Jesus foi o grande exemplo da utilização da sua palavra. Quando Satanás veio querer ensinar o Pai Nosso, querer ensinar as coisas a Jesus, Jesus podia dizer, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. A Bíblia não é para ser tirada a versículos,
é para ser lida e interpretada num todo. Hoje há muita gente a tirar versículos do contexto, porque o que querem é pretexto para pecar, pretexto para fazer a sua vontade. É por isso que há igrejas que usam os versículos para tirar daqui, roubar dacolá, fazer isto, fazer aquilo. Mentira! A Bíblia é para ser interpretada num todo, porque ela toda é a palavra de Deus. Cuidado com aqueles que usam apenas a Bíblia para os seus interesses pessoais. A Bíblia não é para ser usada para os nossos interesses pessoais, mas para a edificação de toda a igreja. Amém? Para a bênção de toda a igreja. Para chamar toda a igreja à atenção também, porque ela é um corretor, ela corrige, ela ensina. Louvado seja o nome do Senhor. Ela é a palavra de Deus. Depois temos o segundo. Os irmãos veem. Vestir-se da couraça da justiça. Vestindo-nos da couraça da justiça. O que é isto, ter o corpo vestido com a couraça da justiça? A couraça era feita de metal ou couro também. Era colocada sobre o peito ou abdômen para proteger o coração e outros órgãos vitais do soldado. Esta segunda parte da armadura, como entendemos, e a Bíblia diz que somos salvos e justificados pela fé, não se trata da nossa própria justiça, mas nós somos justificados por Cristo. É Cristo quem nos justifica. Por isso a Bíblia diz, justiça nossa. Cristo, justiça nossa. Há muita gente que se justifica a si mesmo. Não te justifiques, deixa que Cristo te justifique. É Cristo quem nos justifica, nos faz justos perante o Pai. Porque se não fosse Cristo, estávamos eternamente perdidos. Mas Ele é a minha justiça e a tua justiça. Aquilo que tu jamais poderias fazer, Ele fez por ti, para que tu compreendas esta grande verdade. Aleluia. A justiça que a palavra de Deus fala aqui é a justiça que recebemos a partir do novo nascimento, quando aceitamos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. É a justiça dada por Deus, que é a nossa couraça na armadura de Deus. Assim, a função da couraça é proteger o corpo, especialmente o coração. Assim também nós devemos colocar a nossa couraça, porque o nosso coração é enganoso e temos que o proteger. E só podemos protegê-lo com a graça do Senhor sobre as nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz, enganoso mais do que todas as coisas é o coração. E há pessoas que dizem, o meu coração disse assim. Pois é, mas amanhã também diz, mata e esfola. Nós não vivemos de sentimentos. Sentimento é muito bonito, mas pode nos levar ao erro. Nós vivemos de convicções. Chova, faça sol, haja trovões, haja tempestade, eu confio no Senhor. Quem confia no Senhor? Haja o que houver, eu confio no Senhor. Venha o que vier, eu confio no Senhor, irmãos. Há crente que vem um problema. Ai, Senhor, o Senhor não quer saber de mim para nada. Não te destes conta que é o diabo que te está a pôr isso no coração. O Senhor ama-te. O Senhor ama. O Senhor ama-nos. Lembra-te sempre disto. Deus é amor. O Senhor abandonou-me. Não te abandonou nada. Isso é treta do diabo. Ainda não entendeste? Quando é que vais entender? Ninguém quer saber de mim. É mentira. Deus quer saber de ti. Quando é que nós vamos aprender a não ouvir o diabo e ouvir a palavra de Deus? Amém. Há crente que ouve mais o diabo que a palavra de Deus. Por que é que será? Porque não lê a Bíblia. Se lesse mais a Bíblia, não fazia caso à voz do diabo. Quanto mais leias a Bíblia, mais caso fazes à Bíblia. Quanto menos leias a Bíblia, mais caso fazes ao diabo. Então lê a Bíblia. Ora a Deus. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito Santo e não ouças a voz do diabo que vem matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. E é nesta vida que tu e eu necessitamos a cada dia, a vida que há em Jesus Cristo. Os irmãos sabem que o coração é um dos órgãos que o inimigo mais ataca. E eu necessito guardar o meu coração. Porque Provérbios diz que deles procedem as fontes da vida. O coração é composto de mente, vontade, emoções e consciência. É tremendo, é? Quando a Bíblia fala de coração,
não está a falar do coração, que é aquele órgãozinho que bombeia o sangue. O coração aqui tem muito mais. Quando a Bíblia fala muitas vezes de coração, tem a ver com tudo isto que eu já falei. Tem a ver com tudo isto, que é muito mais, meus amados irmãos. É mente, vontade, emoções, consciência. É muita coisa, irmãos. Por acaso um dia discuti com uma pessoa, porque eu falei disto e disse: pastor, você está a dizer que o coração não sente assim? Não, o coração é o coração. Isso é uma forma poética da Bíblia falar. Tudo está no cérebro, na consciência, está a entender? Agora, quando se fala de coração, é uma maneira poética de dizer algo bom, não é? O coração, as entradas, as saídas. Mas, irmãos, por favor, o órgão é um órgão, é físico, não tem mais nada. Mas a Bíblia, quando está a falar de tudo isto. O amor de Deus está presente quando cremos, quando somos batizados, quando vivemos a vida cristã. Sem amor não é possível vivermos nenhuma experiência espiritual, como os irmãos sabem. Daí este órgão ser muito importante. Uma vez ferido pelo inimigo, a sua função original é atingida. É por isso que há maridos e mulheres: já não te amo, diz ao marido, já não te amo. E não reparou que é uma mentira do diabo. Eles os dois trabalharam para que as coisas acontecessem assim. Por isso nós temos que cultivar o nosso amor diariamente. Casais, cultivem o vosso amor diariamente. Não deixem que o vosso coração esfrie. Não deixem que o diabo comece a pôr outras ideias no vosso coração. Trate bem a sua esposa, trate bem o seu esposo. Cuide da sua esposa, cuide do seu esposo. Trate-a com amor. Tenha detalhes, tenha palavras para dizer: eu amo-te, meu amor. Não permita que o diabo comece a enganar. O diabo tem estado a enganar tanta gente. E depois a resposta às vezes até dura uma semana: já não te amo. Ano passado um ano, olha, eu agora já lá vão 28 aninhos, e voltava-me a casar com a minha Mariazinha. Ai, que bênção que eu tenho. Ai, que bênção, que bênção. Ai, quantos de vocês fariam o mesmo? Os homens, levantem lá a mão, e as mulheres, levantem lá. Levantem lá. É a vossa Mariazinha, é o vosso Manelzinho, é o vosso Antoninho, é a vossa Joaquininha. Ai, aleluia, que bênção, que bênção. Que bênção, que bênção, meus irmãos. Tenha cuidado com o seu coração, meu irmão, minha irmã. Não deixe que o diabo o engane. Não deixe que o inimigo tape os seus olhos espirituais. Olhe, veja bem que aquela colega lá do seu trabalho, a única coisa que quer, se calhar é o seu dinheiro, ou porque você ainda está jovem. Se calhar é porque ela não tem lá em casa e tem inveja de si, que você é feliz e quer estragar-lhe a vida. Não estrague a sua vida por uns meros momentos de prazer. Não destrua a sua vida, a sua família, por causa de uma aventura. Valorize o que você tem em casa. Dê valor à sua esposa, dê valor ao seu esposo. Mas pastor, ele já não me dá flores. E tenho lá um colega do trabalho que todos os dias diz que eu estou linda. E eu costumo dizer: e será que diz à mulher dele que está linda? Claro que não diz. Só diz à mulher dos outros. É que o homem que não diz à sua mulher, só diz à mulher dos outros, o que quer é mulheres, não quer mais nada. Sabe? E nessas coisas, desculpem-me dizer, mas há mulheres que são muito enganadas por essa área. Eu sei, as mulheres são diferentes. Essa coisa de dizer que as mulheres são iguais aos homens é mentira, e ainda bem, porque senão eu não me tinha casado. Diferente é muita coisa. Então para que é que a gente vai casar se a mulher é igual ao homem? Se é a mesma coisa. Estamos a brincar, não? Graças a Deus. Agora, iguais, somos iguais, sim senhor. Iguais em direitos, a mesma coisa. Somos diferentes em muita coisa. E ainda bem. Elas é que dão à luz os filhos, vocês não dão. Vocês ajudam a dar, mas não dão. Que eu saiba, o homem não nasceu com ovários, pois não? Nem com útero. Por que será? Se Deus quisesse que eu desse filhos, tinha posto útero, ovários, trompas, tudo isso tinha posto a mim, não pôs às mulheres. Já há uma diferença, não há? Já há uma diferença. Já há uma diferença. Então Deus criou-nos com diferenças.
Mas somos iguais em direitos, perante Deus somos iguais, perante a sociedade somos iguais, é verdade, mas biologicamente não somos iguais, nem até emocionalmente, como os irmãos sabem. Mas pelo menos a maioria não tem problema da barba, mas nós também não temos o problema que elas têm, não é? É assim. A vida é assim, biologicamente somos diferentes, mas isso não nos leva a lutarmos, a sermos machistas ou feministas, porque todas essas coisas é do diabo, que quer pôr os homens e as mulheres uns contra os outros. E nós, os homens e as mulheres, temos que estar de mãos dadas para construir, para edificar, para chegar longe. Amém? Numa família, homem e mulher estão os dois de mão dada. Eu outro dia disse a alguém que disse, e é verdade, nós temos de ter cuidado com isto, vamos acabar com este dito. Atrás de um grande homem está uma grande mulher. Não, ao lado de um grande homem está uma grande mulher, está bem? Vamos deixar essa coisa de atrás, que isso está mal, está bem? Isso é um dito popular que está errado, porque a mulher não está atrás de si. A mulher está ao meu lado, a minha mulher está ao meu lado, a sua mulher está ao seu lado, não está atrás, está bem? Em algumas culturas a pobre da mulher vem lá atrás, não é? A carregar tudo. E eles lá vão na frente. Lá vão eles na frente, com os rapazes só. E elas vão com as meninas atrás. E elas vão com o grande carrego na cabeça e eles todos muito bem e tal. Assim também eu. Meus irmãos, não. A mulher não foi dada por Deus para estar atrás, ela foi dada como uma adjutora. Alguém que está ao lado de. O amém não foi grande. Eu admiro-me que as irmãs não me deem um amém mais forte, sinceramente. Hoje que vos estou a defender, a capa e a espada, e vocês não dão um amém forte, hein? Nem todos os dias as pessoas vos defendem, hein? Não estou a defender nada, estou a dizer aquilo que está na Bíblia, está bem? É uma brincadeira, eu não tenho que defender ninguém, eu tenho que ser bíblico, não é? E aquilo que a Bíblia está. Vamos continuar. 3. Calçar os pés com o Evangelho da Paz. Ou com a preparação do Evangelho da Paz. Como sabemos, o calçado é necessário para facilitar o caminhar, de irmos de um lado para o outro. E no caso da armadura de Deus, o calçado que devemos calçar é a prontidão que devemos ter para anunciar o Evangelho da Paz, que são as boas novas de salvação. Nós devemos ter desejo de alcançar as pessoas. Irmãos, eu acho que isto está a faltar hoje na igreja. Está a faltar, irmãos, desculpem que vos diga, a igreja noutros países é muito mais operante que a igreja portuguesa nisto. Nós não damos tanto testemunho como deveríamos dar. Eu sei o porquê, Eu sei porque alguns irmãos têm vergonha dos escândalos que já houveram por aí. E muitas vezes vocês não querem falar de Jesus para que não vos associem a esse tipo de igrejas escandalosas. Mas irmãos, vocês têm que falar é de Jesus. Vocês não têm que falar de A, B ou C, e mesmo assim, se vocês têm bons exemplos, e acho que têm, e não é por nada, mas acho que a nossa igreja é um bom exemplo, é uma igreja séria, é uma igreja que nunca deu escândalo nenhum, é uma igreja que é fiel à palavra, é uma igreja, irmãos, que não está aí a buscar as modas, mas é uma igreja que prega a palavra, não sai da palavra, irmãos, e que damos contas todos uns aos outros, que isto é muito importante. Então, meus amados irmãos, nós não temos de ter vergonha de falar de Jesus. E você pode falar de Jesus às pessoas. Sabe que as pessoas estão com fome de ouvir falar de Jesus? Há pessoas aí que estão à espera que alguém lhes fale de Jesus. E provavelmente essas pessoas nunca vão ouvir se você não lhe falar. Porque você é aquela pessoa que tem contacto com elas. Claro que eu não estou a dizer que você tem que ser um chato ou uma chata. Não é isso. Mas fale de Jesus. Não tenha vergonha, não tenha medo, irmãos. Convida a vir ao culto, irmãos. Vamos perder esta vergonha, este medo. Portugal necessita de um avivamento. Portugal necessita de uma mudança. Portugal necessita que o Evangelho de Jesus Cristo chegue ao coração destes habitantes, irmãos. Há tanta coisa ainda para fazer na nossa nação, irmãos. Às vezes é fácil dar a outras coisas prioridade, mas às vezes nem sempre damos a prioridade que devemos ao Evangelho, em pregar o Evangelho. Ter os pés calçados com a preparação significa então estar disposto a anunciar o Evangelho em toda a parte, mesmo até em território inimigo. Meu irmão, se ainda não estás calçado, nesta manhã calça os teus sapatos das boas novas de salvação. Tu podes levar muitas pessoas a conhecer Jesus Cristo.
por teu intermédio, muita gente pode ouvir pela primeira vez o Evangelho poderoso de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ponto 4. É interessante que há uma palavra que não é usada muito em português, que é embraçar, mas é portuguesa. Significa segurar com os braços. Os irmãos sabem que uma espada tem que ser muito bem segura. Se vocês querem usar bem a espada, vocês têm que segurar, porque a espada é uma arma, como eu já disse, de ataque. E a espada tem que ser bem usada. É por isso que o crente deve conhecer bem a palavra de Deus. O crente deve ler a palavra de Deus, o crente deve trazer a sua Bíblia, o crente deve sublinhar, o crente deve ter meditação na palavra de Deus, deve preocupar-se com a palavra de Deus. Então aqui diz, segurar o escudo da fé, que é o que diz o versículo 16, ou seja, eu creio que Deus, eu creio aquilo que Deus diz na Bíblia. Todos creem? Há aí crente que já não crê. Há aí crente que diz que a Bíblia contém a palavra de Deus. Mas a Bíblia não contém, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não contém. Contém, aqui o Novas de Alegria contém versículos da Bíblia, Mulher Criativa contém versículos da Bíblia, palavras contém versículos, mas a Bíblia não contém. A Bíblia é palavra de Deus. Nunca esqueça isso, está bem? Então, não basta acreditar apenas naquilo que Deus disse, mas viver de acordo com aquilo que Ele disse. E às vezes nós duvidamos. Pois é, isso foi lá no passado que Deus fez. Não, Deus não fez no passado, Deus faz no presente. Deus não foi Deus do passado apenas, Deus é Deus do presente e será Deus do futuro. Ele sempre é Deus. Aleluia. Vocês sabem que nós temos que ter um pré-requisito para conhecer Deus, que é a fé. Sem o conhecimento da palavra, o que é que você vai acreditar? Foi a palavra que foi pregada, que entrou no nosso coração e produziu pela primeira vez o quê? Fé. Muito pequenina, não importa. Mas foi isto que nos levou a dar o nosso coração a Jesus, ao ouvir a pregação da palavra de Deus. Amém? Então, meus amados irmãos, é importante este escudo, é muito importante, é uma arma que protege praticamente todo o corpo. O escudo daquele tempo, vocês já viram aqueles escudos pequeninos, não é? Mas há aquele escudo que é aquele grande. Não sei se quantos de vocês já viram uma parada da Legião Romana, e vocês veem que eles inclusive escondiam-se de lado, punham por cima o escudo para proteger contra as setas que vinham e formavam quadrados, e ali estavam todos protegidos. Isto significa que nós, quanto mais juntos estivermos, mais protegidos estamos. Guarda as costas do teu irmão, guarda as costas do teu irmão, guardemos as costas uns dos outros. O pior é que às vezes os ataques não vêm de fora, também vêm de dentro. E nós geralmente não estamos preparados para ataques de dentro. Estamos preparados para os ataques de fora. E às vezes deixamos as costas livres e não vejam o que nos estão a fazer pelas costas, não é? Mas olha, que Deus tenha misericórdia de nós. Aleluia. Então o escudo cobre todas as brechas que o maligno usa para plantar dúvidas em nós sobre a palavra de Deus. E agora sim, é o capacete da salvação, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação. A cabeça é o membro que comanda o nosso corpo. Se este apresentar fraqueza, tudo estará perdido. Essa fraqueza aparece principalmente dentro da nossa mente, quando nos leva a questionar Deus e o que Ele nos ensina. Meu irmão, toma o capacete. O capacete vai guardar a tua mente de ser atingida por outro evangelho e não o de Cristo. E hoje há muitos evangelhos a ser pregados por aí. Mas com o capacete da salvação, somos guardados de todo o vento da doutrina que Satanás usa para perverter-nos. E meus amados irmãos, Satanás quer perverter a igreja. E quero dizer-vos que hoje a maior parte dos escândalos nas igrejas estão a destruir a igreja. E a culpa é das lideranças e a culpa é dos crentes que não vivem o evangelho autêntico. E nós temos que viver o evangelho autêntico. Nós temos que ser genuínos. Nós temos que ser verdadeiros, irmãos. Contra tudo e contra todos. Temos que ser os homens e as mulheres da palavra, que vivem a palavra, que guardam a palavra, que nos unimos em oração, nos unimos
defendemos uns aos outros e vamos contra o inimigo das nossas almas. E finalmente, tomar a espada do Espírito. A sexta e última parte da nossa armadura de Deus está na parte B do versículo 17. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esta última parte da armadura de Deus, como eu disse, já é de ataque, é ofensiva e não é outra senão que a espada do Espírito. O genitivo aqui usado, a forma verbal, é o mesmo da origem e que significa a espada que vem do Espírito. Não é a espada que vem de ti, é a espada que vem do Espírito. E a espada que vem do Espírito é a palavra de Deus, que foi inspirada pelo Espírito Santo. Essa sim é a palavra autêntica que transforma as nossas vidas e que produz fé nos nossos corações. Aleluia. É por isso que Hebreus diz, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. A palavra de Deus é a melhor arma ofensiva que podemos ter e a única que pode vencer o inimigo. Aleluia. A única que pode vencer o inimigo. Então, meus amados irmãos, chegamos ao final. Para que as 6 partes da armadura de Deus funcionem adequadamente, precisamos orar em todo o tempo. Orai sem cessar. Orai sem cessar. A oração é a chave que abre o armário onde está a armadura. Você sem oração, a armadura não serve para nada. Você nem se consegue abrir o armário. Mas quando você ora, você está a abrir o armário, a colocar a armadura sobre si, para você ser mais do que vencedor. Aleluia! Então, meus amados irmãos, é a oração que lhe abre toda a possibilidade para você usar a armadura de Deus, para você e eu, efetivamente, sermos mais que vencedores. Aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, mantenha a sua comunhão com Deus. Ele te revelará cada golpe e cada ação que cada um de nós deverá dar contra o inimigo e podermos vencer. Por isso Romanos 8:35, e eu vou terminar aqui, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para um matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores. Por aquele que nos amou. Aleluia! Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia! Meu irmão, minha irmã, a tua e a minha vitória está aqui. Deus é a nossa vitória. É em Deus que tem que estar a nossa confiança. E quando a nossa confiança está em Deus, então nós temos mesmo a vitória que necessitamos.